Então era preciso anular o mal ali naquele ponto para que ele não tomasse o corpo todo. Uhum. No caso de um ferimento que ia se multiplicar pelo corpo todo como o bicho de 7 cabeças. É. Não deve ter sido fácil pra ele, né? É. Então, após essa missão, o Hércules continua os trabalhos dele, consegue concluir, né, Dani? É, ele continua os trabalhos, inclusive eu acho que vale um podcast, assim, a gente abordar ou até em 2 momentos, 2 blocos, porque os trabalhos são muito interessantes. A história, o que foi feito para superar as dificuldades, Uhum. também nem sempre era a força bruta que ganhava. Então tinha que ter umas ajudas, porque o Hércules não era muito conhecido pela sua inteligência, ele não era um herói muito inteligente. É. Ele, ele conseguiu usar a força ali a favor dele, né? E aí, Sim, em momentos que a força não resolve, né? É, tem momentos que precisava de algo mais. é. Ele precisa ali de um contato mais com o feminino ali para ele perceber ali, né, questões de raciocínio lógico né, e outras questões que ele poderia ter resolvido sem tantos problemas. A gente pode até mencionar depois, mas quando ele vai com Atlas, ele usa um pouco ali a astúcia para poder se livrar daquele peso, né? Sim. Para poder chegar no que ele queria, né, porque sem a ajuda do Atlas ele não conseguiria concluir o trabalho do pomo de ouro, dos pomos de ouro. Sim. E aí é interessante da gente ter falado um pouquinho aqui do Hércules, né? Então acho que gera muita curiosidade sobre ele, né? Acho que a gente pode sim fazer um outro podcast dedicado 100% a ele, né? E aí a Sim. gente pode pensar aí da origem de tudo, das puladas de cerca de Zeus, né? E Aí isso. é uma pós-graduação infinita, Ah, as sim, palavras de sempre. Em breve estaremos com a nossa pós-graduação. Dani, e o que que fica pra gente então desse bicho de 7 cabeças? Eu acho que a gente precisa encontrar soluções que anulem o caráter obsessivo do bicho de 7 cabeças. No Uhum. caso do Hércules, ele percebeu que simplesmente ficar ali repetindo o processo para cortar a cabeça nasce, corta a cabeça, isso aquilo não ia ter fim. Então ele chegou à solução junto com o sobrinho dele, né, com o Iolau, de que ele precisava queimar o o o lugar de onde brotava o problema, as cabeças. Sim, Talvez, isso remeta a outro caminho que a gente tem que tomar para solucionar um problema e para fechar, sabe, isso. fechar a possibilidade do problema ficar rendendo ali eternamente. Tem como tu fala, essa compulsão de cortar e voltar tem muito a ver também às vezes com a repetição, né? Às vezes a gente tá com aquele problema e duas coisas, às vezes a gente não quer resolver, vai procrastinando e o problema vai aumentando, né? E aí é como se a gente Assombrando a gente o dia inteiro. e até a noite, né? Você vai dormir, às vezes você não consegue dormir, às vezes você tem pesadelos com esse monstro, né? E, e às vezes você também não quer parar e. Pensa. O que que você pode fazer? Né? O que que tá ao teu alcance para poder se resolver um problema tão grande assim, né? E precisou de ajuda também, que isso é interessante, eu acho. Né? Nem É, toda força dele foi capaz, ele precisou de uma ajuda. E às vezes a gente tem um problema e a gente não quer dividir também. A gente está com um problema e esse problema é, vai aumentando, a gente não chega para alguém e diz, me ajuda. Né? Acho que pedir ajuda é muita coragem, né? Assim, sinal de coragem, né? sim. E aí A gente ele acha que é fraqueza, né. mostrar que a gente não consegue tudo, né? Nenhum um semideus foi capaz, né? E quase que ele não consegue, né? Então, É, se né? ficasse só naquela repetição não ia para lugar nenhum. Ele sozinho ali, ele pediu uma ajuda. Acho também, assim, como a Dani falou, e a gente sempre consegue
ter várias interpretações possíveis sobre aquilo e várias lições que vão de acordo com o que a gente está passando também, às vezes, né? O que a gente está sentindo, né? A gente acaba se identificando ou não com um herói ou né? Com esses trabalhos Hérculeo. Hérculeo, trabalho Hérculeo, já tá acertado. De Heracles. Acho que é isso que fica do Hércules, né, Dani? Sim, E aproveitando, a gente pode falar também sobre o suplício de Tântalo. é assustador. Suplício de Tântalo. O suplício de Tântalo, ele vai ensinar também, tem muita lição pra gente nesse suplício de Tântalo, né, Hum. Dani? É, são tentativas infinitas, na verdade, É, de alcançar coisas que estão ali pertinho de você e nunca vão ser suas, e nunca vão lhe pertencer. é. Então, por favor. Então quem era Tântalo, né? Várias perguntas do Tântalo, eu tenho bastante perguntas também. Ele não é um herói tão conhecido, né? Não. Acho que não chega nem a ser um herói, mas, mas ele não é tão conhecido. A gente sabe que existe o Tântalo, existe qual o motivo do castigo dele. Nossa, Dani, tem muita pergunta sobre Muita o coisa. Tântalo. Quem era o Tântalo? Por que que ele foi castigado? Suplício, né? Esse nome, Suplício de Tântalo, deve, deve ter uma poesia sobre isso. Se alguém quiser buscar, aí deve ter. Mas eu acho Deve. um nome assim um poema, né? Suplício de Tântalo. É. É Cada isso. um tem o seu suplício de Tântalo, com Sim, certeza. sim, temos sim. Tântalo, ele existem muitas versões a respeito da história dele, mas a mais conhecida é que ele tinha, o privilégio de ter acesso aos deuses, e ele deveria ter usado bem esse privilégio. Só que normalmente quando você dá poder a alguém, ele quer mais, e ele cresce por conta desse poder e se corrompe também. Então, diz a versão mais conhecida que Tântalo teria, para tirar sarro dos deuses, teria matado o filho dele, Pélops, retalhado o corpo do filho, cozinhou o corpo do menino e serviu para os deuses. E os deuses ficaram completamente horrorizados com aquilo. Claro que perceberam que era carne humana, que era, a carne para piorar ainda mais o sacrilégio do próprio filho de Tântalo. E depois que armaram o Lego de volta, né, vamos dizer assim, que conseguiram recompor o Lego, Tântalo ele foi severamente castigado por conta do sacrilégio dele. Só lembrando que ele não somente errou feio por ter feito isso com os deuses, mas também porque ele fez isso com o próprio filho, assim, algo imperdoável na tradição grega, que filhos atentem contra a vida dos pais e que os pais atentem contra a vida dos filhos também. Então, ele foi terrivelmente castigado no mundo dos mortos, na sala VIP do mundo dos mortos, no lugar dos castigos. E o castigo dele era o seguinte: ele ficava até a cintura, mergulhado numa espécie de lago, e a água ficava ali batendo na cintura dele. E acima da cabeça de Tântalo crescia uma árvore com frutos deliciosos, muito cheirosos, muito sedutores. E aí o que que acontecia? Tântalo morrendo de sede, ele se abaixava para beber a água. No momento que ele se abaixava, a água sumia. E no momento em que ele erguia a mão para pegar o fruto desaparecia. Ficava inalcançável para ele. Então, resumindo, ele padecia de sede e de fome num lugar cheio de água e cheio de comida. Ele não conseguia nem beber a água, nem alcançar a comida. E ele ficava repetindo ali, perseguindo a água e perseguindo a comida, que nunca se deixavam alcançar. Então, ele ficava naquela loucura, aquela obsessão de eu preciso, eu preciso, eu preciso e eu nunca vou ter. Não, não Bem é criativos fácil. esses gregos. É,
para castigo, e principalmente, eles são bem criativos, né? A gente falou do Sísifo, né? Sim. E são outro castigo. Mas esse em especial foi um castigo bem bolado, assim, né? Porque ele teve ali uma oportunidade dos filhos de Zeus, né? Ele ter ido pro Olimpo, Dani. Que ele fala? Sim, sim, pode falar. É isso. Então ele teve uma oportunidade de estar lá no Olimpo com os deuses e ele pareceu sempre fazer chacota disso, ou fazer pouca fé disso, né? É, de sempre estar em um lugar de desfazer aquilo, ou de fazer uma piada daquilo, né? Dos deuses e tudo, seria isso, assim, ele tinha isso com ele, assim, já era dele, assim, de fazer isso. É, ele teve o privilégio de estar com as divindades que praticamente nenhum mortal tinha acesso a elas, e ele simplesmente, eh, pensou: "Ah, eu sou mais esperto do que eles, eu vou fazer aqui uma brincadeira e ninguém vai perceber, vejam só, que otários". As pessoas, muitas vezes aproveitam super mal, né, as oportunidades. E acabam incorrendo no que os gregos chamavam de híbris, que são, os excessos, que é quando você se excede em sua arrogância, em sua vaidade, e você acaba se prejudicando de uma maneira irremediável, por causa do seu excesso, do seu orgulho. É. E aí ele tem esse castigo. Dani, quem é que tu sabe quem é especial que castiga ele? Ou vem todo mundo e diz, rapaz, agora deu ruim pra você. Não é nomeado na narrativa como é que eles Aham. chegaram a essa conclusão. Depois a gente simplesmente sabe que ele foi jogado ali na sala VIP, e que teve esse tratamento especial, muito bem bolado, por sinal. E quantas vezes na nossa vida, né, nós nos sentimos dentro do suplício de Tântalo, meu Deus, estar perto de alguém que a gente gosta e não poder expressar nossos sentimentos, Sim. ter uma intolerância alimentar, uma alergia alimentar e estar ali do lado da comida desejada e não poder tocar na comida. Nem me fale, Dani. Eu sofro desse mal aí com bastante restrições. Pois é. E aí a gente dá conta também que nós somos sujeitos faltosos mesmo, né? Que não, a gente não vai conseguir tudo aquilo que deseja, né? É, por exemplo, ele foi até ele passou do limite ali, né? O limite do chamar uma atenção dos deuses, do querer tá vinculado a esse grupo dos deuses, né? Talvez ele era uma forma que ele conseguia estar no grupo ali dos deuses, porque ele sabia que talvez não fosse ali um deus, mas ele queria estar no grupo, e uma forma que ele encontrou foi a pior possível, né? Sim, É, do, desperdiçou muito feio. Isso, desperdiçou. E beira também algo muito frio, né? Algo de alguém que não tem ali. A lei para ele parece que não era muito bem instaurada, né? Ele não se dava com a lei, né? Ele, Sim, ele ao ponto de fazer isso com o filho, né? Então é alguém que não se dava com a lei. E é isso também. Acho que o suplício do Tântalo, que é um suplício também que nós temos por coisas inalcançáveis também, né? É, coisas que também a gente não vai alcançar, né? Não vai alcançar aquela fruta também. É um desejo, é algo que ele quer, mas ele também não vai alcançar, porque você tem que fazer algo para poder alcançar aquilo. Ele não fez, ele brincou ali na faculdade, né? Foi dado um castigo a ele ali, né? É, é. a gente tem essas oportunidades, a gente tem que estar atento o que está acontecendo, o que está rolando para você poder chegar ali ao fim de algo, ou concluir algo, ou ter o que você deseja, né, Dani? Sim, mas
Normalmente os mitos nos mostram que os mortais caminham com as próprias perninhas, né, para para o sofrimento. Correm alegremente em direção ao sofrimento, É. Os mitos gregos também fazer ensinam que. escolhas más. Ensinam também que a gente não pode brincar com os deuses, né? Não, nunca. Nem uma brincadeirinha, assim, bem pequenininha. Eu queria contar aqui uma curiosidade, abrir um Opa, uma parêntese para curiosidade falar sempre é bom. sobre tântalo. Ah, Tântalo é um elemento da tabela periódica. Alguns chamam de tantálio. Ele é um metal. E quando descobriram as propriedades desse metal, não me lembro se foi século XIX, século XVIII, os estudiosos concluíram que ele era um metal que, em primeiro lugar, ele era quase que imune a ataques químicos, então ele tinha uma característica de repelir ataques químicos, os ácidos mais poderosos ele repele. Eu acho que só tem um ácido, esqueci o nome, que consegue atacar o tântalo. Esse metal, ele é imune aos fluidos corporais. Então, atualmente, além de ser usado na indústria eletrônica, enfim, na indústria química, ele é muito usado também para fabricar instrumentos cirúrgicos e implantes. Ele é utilizado na área dos implantes, porque ele não reage aos fluidos corporais, ele repele. olha só. Que legal, né? Demais. Sensacional, Dani. É. E aí ele está lá na tabela periódica que nos atormentava na época da É. escola. A Aham. mitologia está lá, está cheio de mitologia na tabela periódica. É. E É, assim, a mitologia ela tá mais presente do que a gente imagina, né? sim. Às vezes eu mando alguma foto pra Dani de algo, né? Seja um salão de beleza, é uma pizzaria de Hermes na entrega, né? Rápida. A entrega rápida. Hércules, então, deve ter aí. Deve. Deve ter muito Firma de demolição, box de CrossFit, eu vejo bastante com cacete. nomes de mitológicos, né? É, De deuses mitológicos. É importante, quando você for fazer sua marca ou algo com um nome de algum deus, ou, né? Ou semideus, ou algo da mitologia grega, você saber um pouquinho da história dele. Você vai estar sim. colocando lá Tântalo, né? E, e você pode correr aí um risco de ser castigado pelos deuses por isso, né? É. Com muito cuidado a usar o nome Tântalo, né, porque Sim, a pessoa simplesmente não vai alcançar objetivo algum com isso, com sim. esse nome. Não é um bom nome. E ó, Dani, hoje a gente pode falar sobre trabalhos, né? 12, aí vamos, o Hércules com os trabalhos que ele tem que executar, né? Sim, os O, trabalhos hercúleos. os trabalhos hercúleos, né? Achei interessante, trabalhos hercúleos, né? E, e podemos também falar hoje sobre o suplício aí, né? O sofrimento do Tântalo, de acordo com o que acontece aí com ele. O que que a gente pode costurar dessas histórias, Dani? Ah, e o bicho de sete cabeças, que é algo que, né, que você tem que resolver. Acho que é interessante resolver suas coisas, né? Antes que elas cresçam e, e também resolver suas coisas antes que você se dê mal, né? Se Sim, olhar para si, né? Olhar para si e tentar se perceber nas suas atitudes, né? Acho que são vários ensinamentos que a gente fica hoje. cuide bem das suas obsessões, porque olha o que é que elas fazem com a gente. Arranje um terapeuta, um psicanalista, psicólogo e falem dos seus problemas, pra vocês resolverem não serem castigados, né? Ou não terem que fazer tantos trabalhos, né? Para diminuir essa culpa que a gente carrega. A Culpa, vida ela falta dever. sozinha desculpe, desculpe. Não, pode falar, Dani. A vida sozinha já é um trabalho hercúleo, né, e a gente vai multiplicando os trabalhos.
com os problemas que a gente vai dando comida para eles, alimentando, deixando as cabeças crescer, Sim, se multiplicando, querendo alcançar coisas que simplesmente não podem ser nossas, não devem ser nossas. É muito difícil, porque a gente deseja o tempo todo. sim. A gente deseja bastante. E lidar com esses desejos e com essas faltas é o que nos resta. Ô Dani, queria te agradecer novamente é, por esse episódio, né? Vamos gravar mais episódios. A gente está com Vamos. bastante episódios para gravar, estamos com várias ideias, né? A mitologia grega, como a gente falou antes, ela não cessa de trazer questionamentos para a gente. Ela nos serve, né? Para que ela está em nós, né? Habita em Sim. nós também e que a gente possa aprender algo com isso ou não, né? Mas que a gente tem muito para falar ainda. Queria te agradecer novamente, né, Dani? Falar que a gente está próximo a lançar a nossa pós-graduação em mitologia grega e que a gente tem uns cursos de 10 horas também. Então vocês entram nas redes sociais do Instituto, tem um acesso lá. Vocês vão poder acessar, a gente tem site, tem as redes sociais. Para saber mais um pouco dos nossos cursos, 2025 a gente está com bastante proposta, né, Dani? Estamos com, Ah, pro- muita. Estamos com propostas bem legais. Já falamos sobre amor, sobre tempo, Sobre loucura. sobre loucura, diversidade. E a gente tem muito para falar também. Então, até o próximo episódio. E é isso. Agradeço, professor, muitíssimo. Adoro estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado a todos que participaram também. Até a próxima. Até.